Continuando aí com C++, ok? A gente vai falar sobre o assunto namespace. Então, o que é um namespace? Um namespace, em português espaço de nomes, no C++, é uma forma de organizar códigos e evitar conflitos de nomes. Imagine que o programador João está trabalhando no mesmo projeto que seu colega, o Carlos, e ambos criam uma função chamada calcular soma. Se eles tentarem compilar o código juntos, o compilador não saberá qual calcular soma usar, o que geraria um erro. É aí que entram os namespaces. Eles funcionam como containers lógicos, onde você pode agrupar nomes de variáveis, funções, classes e etc. Calma que a gente ainda vai falar sobre funções e classes e objetos, ok? Mas abstrai um pouco esses conceitos para você poder entender o namespace. Assim, cada calcular soma pode existir dentro do seu próprio namespace, eliminando a ambiguidade. Então, continuando aí sobre o que é o namespace. Então, se fôssemos comparar com a realidade, o namespace é como as famílias. Por exemplo, existem diversos Robertos espalhados por aí, mas o que distingue um do outro é o seu sobrenome, que define de qual família ele pertence. Da mesma forma acontece com o namespace. Pode acontecer de uma função ou qualquer outro objeto do C++ ter o mesmo identificador, mas o que vai definir qual deles chamar é o namespace. Então, por exemplo, se você chegar numa sala aí e gritar por Roberto, vai levantar aí de repente 2 ou 3 Robertos ali que vamos supor que existam na sala, né? Mas se você quiser chamar um Roberto em específico, né, você tem que dizer o sobrenome dele para você poder conversar com o Roberto que você deseja. Então o namespace é a mesma coisa, né? Pode acontecer de diversas variáveis terem o mesmo nome, principalmente quando você trabalha com um projeto muito grande, né, onde existem vários programadores colaborando naquele mesmo projeto. Pode acontecer do programador criar uma função que tem o mesmo nome da função que, por exemplo, o outro programador criou. Mas se ele tiver no namespace dele, tá, ele consegue chamar a função que ele deseja chamar, ou seja, a função dele. Então, por que usar namespace? Primeiro, ela evita conflitos de nomes, né? Essa é a principal razão. Garante que nomes idênticos em diferentes partes do código ou bibliotecas não causem problemas. Foi o caso que a gente viu ali anteriormente. Organização do código ajuda a organizar grandes projetos, agrupando funcionalidades relacionadas. Isso torna o código mais legível e fácil de manter. Então, se você tem ali por exemplo, o namespace, por exemplo, de relatórios. Você sabe que todas as funções, todas as variáveis ali, todos os objetos ali estão relacionados com um módulo de relatórios. Então melhora a modularidade, permite que diferentes módulos de um sistema tenham seus próprios conjuntos de nomes sem interferir uns nos outros. O mesmo exemplo, né, que eu acabei de dar, né? Então se você tem, por exemplo, um namespace relatório, outro tem um namespace entrada de dados, outro tem um namespace saída de dados, né? Essa modularidade faz com que você mantenha o seu código mais gerenciável. O namespace STD. Já vimos o uso do std_cout ou std_endl. STD é o namespace padrão da biblioteca C++, onde estão a maioria das funções e objetos que você usa, como o cout para a saída e o endl para a quebra de linha. A instrução use namespace std ou qualquer outro namespace permite que você use os nomes daquele namespace diretamente, sem prefixar com std:_. E a gente vai ver agora por que usar namespace std não é bem visto profissionalmente. Use namespace std, cuidado. Embora seja conveniente, usar use namespace indiscriminadamente, especialmente em arquivos de cabeçalho, em grandes blocos de código, pode anular o propósito do namespace e reintroduzir conflitos de nomes, pois ele joga todos os nomes naquele namespace para o escopo atual. É melhor usar o prefixo completo, ou seja, std:_, ou a instrução using para membros específicos, exemplo, using std:_, cout, quando realmente necessário. É como se você jogasse todos os Robertos, né, dentro de uma sala e não especificasse ali o sobrenome de cada um deles e fizesse ali uma chamada só pelo primeiro nome. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima aí com um programinha para a gente entender melhor
como funciona o namespace na prática.